O que está acontecendo nesse universo de criptomoedas? Essa fase de queda, será que afeta todos os ativos digitais? Tem como se proteger dela? Seria um inverno das criptos? Pois esse é o assunto de hoje do Investidor em Foco, que está começando neste 5 de julho. Bem-vindas e bem-vindos ao episódio de hoje. Hoje a gente traz de volta para cá o head de produtos da Hashdex, que é a maior gestora de criptoativos da América Latina, super parceira aqui do Itaú, para a gente falar do atual momento das criptos. Então, por favor, Samir Kerbaj, seja bem-vindo de volta ao podcast. Tudo bem? Olá, Renata, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês de novo. Prazer é todo nosso de ter você para tentar desvendar este mistério, Samir. Quero saber primeiro a sua opinião. Hoje eu estava lendo, produzindo aqui nosso roteiro, que alguns veículos estão chamando de inverno das criptos, inverno do Bitcoin, o primeiro grande inverno desde que a moeda digital se popularizou. Você acha que é um inverno, de fato, que as criptos estão enfrentando, ou tem que esperar passar para saber, hein? Olha, acho que é muito cedo para a gente chamar isso que a gente está vivendo de um inverno, mas o que é fato é que é a primeira vez que provavelmente milhões de pessoas estão passando, né, por esse tipo de drawdown, que é o que a gente chama no mercado, né, assim, esse tipo de queda no mercado de criptoativos. Para quem já está há mais tempo, já está acostumado a viver com esses ciclos, né, mas muita gente entrou em cripto pela primeira vez no ano passado e é a primeira vez que está vendo esse tipo de coisa, né? O mercado cai às vezes 70%, 80%, e ele se move nesses ciclos, né? E é o que está acontecendo agora. Então, eu imagino que tenha muita gente aí que esteja assustada aí, sabendo se é momento de comprar, é momento de vender, né? Sabe que quando começou a pandemia e tiveram aqueles circuit breakers da Bolsa de Valores sequentes lá em 2020, a gente sempre costumava dizer aqui no podcast que era um momento de entender o que significava volatilidade na pele, né? Entendo que para quem investe ou é usuário de moeda digital, é meio que um exemplo do que significa quando a gente diz que a volatilidade é 3, 4 vezes maior que a da Bolsa, né, Samir? Não, exatamente. Quando a gente fala isso e o mercado tá bom, né? As pessoas pensam que que só vai subir mais do que a Bolsa, né? Mas quando o mercado cai, ele cai bem mais do que a Bolsa também. Então, essa volatilidade, né? Tanto para cima como para baixo, como a gente chama, é uma característica normal dos criptoativos. Por isso que a gente sempre reforça, né, que esse é um investimento estratégico de longo prazo, né? Assim, a gente não acha que é uma boa os investidores entrarem nesse mercado com horizonte de curto prazo, porque pode passar por solavancos como esse que a gente está vivendo. Com certeza. Agora, vamos recapitular um pouquinho o que aconteceu com o Bitcoin nesses últimos anos. Bitcoin, porque é a moeda mais conhecida, a principal nesse universo, talvez a que se popularizou mais nos últimos tempos, mas o Bitcoin já chegou a bater 64 mil dólares. Quando virou do ano passado para cá, teve quem disse que seria o ano dos 100 mil dólares. E nessa segunda-feira, a gente estava gravando o podcast enquanto o Bitcoin sustentava com muito custo os 19 mil dólares. Explica um pouco para a gente como é que vocês estão entendendo esse movimento de queda, se tem fatores predominantes impactando essa espécie aí de circuit breaker do Bitcoin. Tá, então, assim, eu até iria um pouco mais atrás, né, assim, mostraria o que aconteceu no outro ciclo, né, se é o que claro. a gente está vivendo agora, é um inverno. Em 2016, o preço do Bitcoin era entre 300 e 400 dólares, né, ele saiu nesse ciclo, né, assim, de cerca de 300, 400 dólares para 20 mil dólares. Depois ele caiu, né, despencou, e o que muitas pessoas falavam na época que era o fim do Bitcoin, né, o fim das criptos, ele despencou e chegou a ser cotado a 3 mil dólares. Tá? Então ele saiu de 20 mil para 3 mil dólares. Mas vê que quem investiu em 2016 a 300 dólares ainda tinha 10x ali de apreciação, né? Então, para quem investiu em 2016 não foi tão ruim assim. A mesma coisa para quem entrou nesse ciclo agora, né? Então o preço do Bitcoin ele saiu de cerca de 3 mil dólares
para cerca de 65 mil e agora está por volta de 20 mil. Então, quem entrou ali lá atrás a $3.000 ou até a 300 em 2016 não está achando que o preço está tão ruim assim. Né? Mas realmente quem entrou depois, né, no ano passado, com Bitcoin a 20, 30, 40 mil dólares, até 60 mil dólares, pode estar sentindo esse calor. E o que tem acontecido recentemente, tá? A gente tem visto a conjunção de 3 grandes fatores, tá? O que chamam de 3 ondas, assim, que se coincidem, né? Que estão acontecendo agora e que afetam o preço de todos os ativos de risco e especialmente no mercado de criptoativos, tá? Criando essa tempestade perfeita aí, que faz com que a gente esteja vivendo um período em que os indicadores de medo, de ganância, estão no extremo do medo ali nos criptoativos. Sim. Então, a primeira onda é a onda macro, né? A gente está vivendo um ambiente macro do que se chama de risk-off, né? Um movimento de risk-off. O que é isso, né? A gente tem uma conjunção de alta inflação, até mesmo nos países desenvolvidos, né? De uma política monetária mais contracionista ali, né? Que vai apertar a disponibilidade de capital. A gente tem visto geopolíticas, né? Tensões geopolíticas, né? Como guerra, né, na Ucrânia, que a gente está vendo, esses movimentos da China ali com Taiwan. Então, todos esses movimentos criam um ambiente macro que é extremamente avesso a risco. Tá? E aí, por isso, a gente tem visto não só cripto, mas as ações, né, e principalmente as empresas de tecnologia caindo de forma relevante, né, porque você tende a descontar esse valor futuro. Né? Cripto está caindo no ano, aqui eu estou pegando cerca de 60% aqui no Nasdaq Crypto Index, né, 64%, mas a gente tem Netflix caindo 70%, PayPal caindo 62%, Meta, né, do Facebook, caindo cerca de 50%. Então, você vê que não é essa primeira onda, né, essa mais de longo prazo, não é só no mercado de cripto que está sendo afetado. A segunda grande onda é essa natureza cíclica de toda nova tecnologia. Né? Não é só cripto que passa por esses ciclos de altas e baixas, né? Esses ciclos de a tecnologia amadurece um pouco, aí cria-se uma excitação, essa excitação vira uma euforia, né? A euforia faz com que muita gente entre no mercado e cause essa explosão de preço, depois vem aquela volta à racionalidade em que o preço se estabiliza num patamar mais baixo, mas ainda acima do que era no ciclo anterior. Isso aconteceu com os computadores pessoais na época, né, com Microsoft, com Apple, na década de 80, década de 90. Isso aconteceu com a internet no final dos anos 90 e ao longo dos anos 2000. E isso está acontecendo agora com os criptoativos. Tá? Então, essas tecnologias elas se movem em ciclo, é muito natural. E aí que, para aquela pergunta, será que esse é o inverno cripto? Ou seja, esse é aquele momento do ciclo de maturação dos criptoativos em que os preços vão cair e vão permanecer baixos durante algum tempo até o próximo ciclo, né? Então essa é a segunda onda. E a terceira é mais de curto prazo, tá? Que tem causado um certo pânico aí nos últimos dias, nas últimas semanas, que é o que eu chamo de crise de liquidez em algumas empresas, né? Alguns players nesse mercado de criptoativos. Tá? Isso inclui especialmente quem opera com alavancagem, tá? Em quem opera com perfil de risco mais alto, que são as firmas, né, de trading proprietários, fundos, os hedge funds, né, e o que a gente chama de lending agents, né, que são esses agentes que atuam nesse mercado de empréstimos e criptoativo. Por isso que a gente viu, desculpa te interromper, Samir, só para não perder o gancho que você está falando, por isso que a gente tem visto tanta notícia de falência e de problemas ligados a empresas como essas que você mencionou. Exatamente. Então, essas empresas elas estavam altamente alavancadas, né? Sim. E com assim, um pouco de falta de conservadorismo, diria assim, na gestão de risco. Tá? Então, enquanto o mercado estava indo muito bem, elas ganhavam muito dinheiro. Agora que o mercado virou, né, e teve essa queda abrupta aí, né, assim, a gente viu caindo de 50 mil para 40 mil, depois de 40 mil para 30 e agora de 30 para 20. Isso foi causando, né, assim, muito dano nessas empresas e várias delas estão quebrando agora. Tá? Então, é isso que a gente tem visto, né, quando vocês ouvem Three Arrows Capital, BlockFi, Celsius, Voyager, né, todas essas empresas de cripto, elas têm passado dificuldades justamente porque o mercado está desalavancando, né? Essas empresas que operavam com muita alavancagem estão tendo que reduzir a alavancagem e algumas delas estão quebrando no meio do caminho. Isso causa um efeito negativo no curto prazo, curtíssimo prazo, que é o quê? Medo das pessoas, tá? E esse medo faz com que algumas saiam da exposição, principalmente os traders ali, né, mais táticos,
saiam da posição ou até abram o que a gente chama de short, né, que é uma aposta vendida. Por que eles fazem isso? Porque esses players, né, quando eles precisam ser liquidados, né, quando as garantias que eles depositam precisam ser liquidadas, essas entidades que liquidam as garantias, elas vão vender o mais rápido possível para transformar aquilo em dólar. Tá? Então, por exemplo, empresas que emprestavam dinheiro para a Three Arrows Capital. A Three Arrows Capital decretou falência ali na semana passada. Então, todo mundo que tinha garantia da Three Arrows Capital vai executar aquela garantia e vai vender no mercado a qualquer preço. E essas vendas, né, muito agressivas, elas geram essa queda de preço que a gente tem visto, né? Então, parece, né, o que nos parece é que essa queda, o Bitcoin oscilava ali entre 29 e 31 mil dólares durante algum tempo, depois ele caiu, né, bastante, agora ele está nesse patamar aqui entre 19 mil e 21 mil. Essa grande queda foi causada por liquidação, e essas outras quedas que a gente viu até 17 mil no final de semana, acho que foi semana passada ou umas 2 semanas atrás, também foi liquidação. Tá? Então, esse evento, né, assim, pode causar um efeito de curto prazo no preço das criptos, mas nada que impacte os fundamentos e a dinâmica, assim, e o otimismo que a gente tem no médio e longo prazo, tá? Legal. Queria aproveitar esse gancho que você trouxe do quanto esses movimentos envolvendo essas empresas que são, de certa maneira, consequências dessa mostra de volatilidade que a gente está vendo, causam medo em quem consome Bitcoin ou investe. Como é que você entende que deveria ser a postura do investidor ou do usuário de criptomoedas, por exemplo, quando vê esses movimentos pontuais? Empresas decretando falência, tanto a que transaciona cripto, como aquela que investe ou que é fundo de criptoativo. Você entende que a atenção a isso tem que ser extrema, como tem aparecido com todos os investidores que tiram a sua posição, ou você acha que é um teste de cautela para quem fica sabendo disso e tem posição em criptoativo? Olha, depende de como você tem essa exposição, tá? Então, esse é o momento da gente refletir, né, dos investidores refletirem como essa exposição em criptoativos está sendo dada. Você está investindo num veículo regulado, né? Esse veículo tem um perfil de risco adequado para o que você busca. Então, esses hedge funds que estão quebrando, por exemplo, eles operavam extremamente alavancados, né? Então, eram fundos que tinham um perfil de risco muito alto, normalmente ali só para investidores privados ali e profissionais. Essas empresas quebrando, né? Assim, muitos investidores tinham depósito com essas empresas, né? Com Celsius, a Voyager, a BlockFi. Então, você tem que refletir onde que minha cripto está armazenada, por como que eu estou investindo, tá? Porque se você estiver investindo, por exemplo, na Celsius, né, que tem muitos clientes, né, ela chegou a ter bilhões ali sob custódia de clientes, pessoa física, o que você depositou ali está sob risco, você pode perder tudo que você depositou, né? Então está sob risco. Se você está investindo via fundos aqui no Brasil, né, fundos regulados, via ETFs, né, como os da Hashdex, essa crise não deve ser motivo para pânico, tá? O preço pode cair, sim, porque por essa dinâmica que eu expliquei das liquidações, mas se você tem essa estratégia de longo prazo, né, que é o que a gente recomenda que os investidores considerem, né, essa alocação em cripto com horizonte de longo prazo, né, de 3 a 5 anos, e diversificado, a gente acredita que é pelo contrário, né, quem tem liquidez, assim, quem está disposto, talvez seja o momento de começar a alocar ou de fazer um preço médio, porque o preço já caiu bastante, né, desde 6 meses atrás, pode cair mais, né, não estou dizendo que chegamos no fundo do poço, né, assim, o preço pode cair mais, mas para quem está olhando para 5 anos, né, talvez a gente já esteja em patamares aí bem atrativos. Importante essa tua explicação, porque acontece bastante com investidores que têm bastante posições em bolsa, né? Começam um movimento de queda, muita gente fica na dúvida, querendo resgatar tudo e acaba realizando prejuízos. Funciona uma dinâmica, não é a mesma, mas a lógica é semelhante à de cripto, né? E no momento em que a pessoa se desfaz, ela realiza aquele prejuízo e não dá tempo da recuperação existir. É mais ou menos nessa linha, nessa mira. Exatamente. E o que seria uma pena dentro do mercado de criptoativos é que, apesar do preço ter caído bastante,
os fundamentos continuam muito fortes, né? Essa tecnologia continua em adoção. A gente tem visto um crescimento, né, na regulação, né, uma evolução da regulação, tanto aqui no Brasil, nos Estados Unidos está começando a ser discutido. Então, os elementos que a gente tem é que cripto veio para ficar. Né, assim, no último ciclo de mercado, ali em 2018, eu lembro que vários investidores perguntavam para a gente se esse era o fim do Bitcoin, né, o fim das criptos. O preço caiu ali de 20 mil para 3 mil, todo mundo falava, não, agora o Bitcoin acabou, né? Hoje em dia ninguém fala mais isso, né? Não existe mais ninguém se questionando se é o fim do Bitcoin. Agora as pessoas perguntam, agora, será que estamos no fundo do poço? Será que vai cair mais? É um momento de entrar? Né? Então, eu acho que isso mostra um pouco da evolução, né? E dessa tecnologia que veio para ficar. Boa, boa. E se você trouxe alguns exemplos de outros momentos de queda e também falou de grandes marcos que o Bitcoin, por exemplo, já bateu. Se a gente fizesse um balanço aí dos últimos anos, de pontos positivos e negativos desse universo de cripto, desde a popularização do Bitcoin, você acha que essa balança pesa mais para que lado, hein? Eu sou suspeito para dizer, né? Mas sem dúvida do lado positivo. A gente tem visto, de novo, um crescimento de adoção em criptoativos, uma evolução da infraestrutura, né, com custodiantes, né, com cada vez mais empresas oferecendo acesso, oferecendo pagamentos aí, utilizando o Bitcoin e criptoativos. As stablecoins, né, são essas moedas digitais lastreadas em moedas fiduciárias, né, lastreada no dólar, no real, no euro. São aplicações super interessantes que têm crescido também de forma exponencial. Agora, nesse segmento de cultura digital, né, com as NFTs e o metaverso, também é algo que está bem promissor. Então, do ponto de vista de casos de uso, né, e de teses de investimento de cripto, a gente tem visto o ecossistema cada vez mais rico. Tá? Então, apesar dessa queda, né, e de outras quedas que a gente já teve no passado, quando a gente faz um balanço, é isso que eu estava falando, a gente vê que a tecnologia veio para ficar. Né? Hoje em dia, ninguém questiona mais que nossa sociedade vai utilizar criptoativos no futuro. Né? Agora é uma questão se quanto tempo, né? Se vai ser em meses, se vai ser em anos, se vai ser em décadas. Né? Ninguém questiona mais o mérito da tecnologia, né? Que antes era muito comum, as pessoas falavam que cripto era uma ilusão, né? Assim, que não tinha valor, e a gente tem visto essa narrativa mudando, que mostra que cada vez mais as pessoas têm entendido que isso veio para ficar. Perfeito. Agora, a gente falou aqui bastante de volatilidade, você trouxe um pouco dos exemplos do risco de quando, por exemplo, uma empresa usa muito da alavancagem e isso potencializa também a possibilidade de perda que ela tem. Quando a gente olha para esse cenário que hoje está adverso a esse investimento, ou pode ser uma grande oportunidade de começar, né? Mas quando a gente olha para esse cenário, tem como se proteger? Você mencionou um pouco, ficar atento de que maneira a pessoa vai estar exposta, diversificar dentro das próprias possibilidades que cripto oferece. Também é uma forma de se proteger dessa volatilidade? Sem dúvida. E eu acho que é o seguinte, com uma classe de ativos com tanto potencial de retorno no longo prazo, o mais importante é o investidor tomar cuidado em como ele está investindo, para garantir que ele não pode perder o principal, né, o seu investimento principal. Então, isso reflete em como, né, na custódia, se ele vai comprar direto, se ele vai investir através de fundos, como esses fundos fazem custódia, eles são regulados, são protegidos, então a forma como você faz esse investimento é tão ou até mais importante do que você acertar o timing. O segundo é a diversificação, né? Então, esse é um mercado ainda muito recente para você apostar em ativos específicos, né? Por isso que a gente acredita bastante nessa abordagem de diversificação através de índices, né? Em diferentes teses de investimento. E o segundo é você calibrar a exposição à sua tolerância ao risco. Esse é um aspecto super importante, né? Se você está sofrendo, né, com essa queda no mercado, você tem que refletir se você não colocou mais do que deveria. Né, porque é sabido, né, que essa é uma classe de ativos extremamente volátil. Então, você faz uma pequena alocação para o longo prazo, que aí, pior cenário, o mercado caiu 80%, 90% de preço, como a alocação foi muito pequena no seu portfólio, isso não vai impactar a sua estratégia em geral, né, não vai impactar a sua liquidez ou sua disponibilidade, mas se por outro lado, né, quando esse ativo se valorizar,
e aí valoriza 100, 200, 1000%, como a gente já viu no passado, isso vai beneficiar bastante sua carteira. Então, esses são os momentos em que o investidor precisa gerenciar as emoções, né? Tanto a ganância quando o mercado está subindo, e agora quando o mercado está caindo, tem que gerenciar o pânico, o medo ali, né? E ter essa visão de por que você entrou, né? Então, acho que essa é uma pergunta super importante que você deve fazer nesse momento. Por que eu entrei em criptoativos, né? Eu entrei porque é uma nova tecnologia que vai transformar a sociedade e que, como toda nova tecnologia, ela demora anos para se materializar e eu preciso ter essa paciência. Então, assim, posso ficar tranquilo. Não, eu entrei com essa expectativa de ficar muito rico, muito rápido. Aí você tem que avaliar se essa foi uma estratégia boa e até replanejar, né? Essa última aí, não sei se tem algum investimento que vai fazer isso com a pessoa, viu? Mas, infelizmente, nessas fases de euforia do mercado, como a gente viveu ano passado, muita gente acaba pensando assim, né? Com certeza, com certeza. E na Hashdex, hein? Vocês têm uma série de produtos, muitos deles aqui via Itaú mesmo, estão sendo muito impactados. Como é que vocês estão tratando esse período? A maioria da exposição de vocês é atrelada a índices, né, Samir? Sim, a Hashdex é especialista em oferecer para os investidores, né, estratégias de investimento para você capturar a valorização desse segmento, né? E os principais produtos que a gente tem são índices, tá? Então, obviamente, eles têm sofrido nos seus preços, né? Tem caído, né? A cota tem caído e tem visto essa desvalorização, mas do ponto de vista estrutural, né, a gente continua super bem aqui, né? Assim, agora a gente vê as boas escolhas que a gente fez na gestão, na custódia, em toda a operacionalização desses produtos, mostrando o seu valor, né? Enquanto alguns players estão passando por problemas de liquidez, os nossos fundos estão relativamente tranquilos, né? Sem nenhum tipo de problema. Os fundos sofrem de diferentes maneiras, né? Tem fundos que têm um perfil de risco mais agressivo, que tem caído mais, outros que têm caído menos, mas o legal de ver é que, em geral, a gente tem visto aportes, né? A gente tem visto um crescimento no número de investidores e a gente tem visto aportes especialmente nos ETFs, né? E no fundo mais novo, como o Selection aí, que a gente lançou com o Itaú. Isso mostra que os investidores, né? Assim, boa parte deles estão utilizando esse momento para entrar no mercado de criptoativos e alguns estão utilizando para fazer aportes adicionais ali, justamente visando o longo prazo. Então, o que a gente vê no líquido, né, assim, no total, é um movimento positivo. Tem mais investidor entrando do que saindo. Perfeito. Quando você se refere a longo prazo para cripto, a gente está falando de quanto tempo, no mínimo? Olha, pelo menos 3 anos, tá? É isso que, quando você olha os ciclos anteriores, né, você vê que eles se comportam, né, em intervalos entre 2 e 4 anos, tá? Então, a gente fala que, assim, se você entrou em cripto, você tem que ter a paciência de esperar pelo menos 3 anos, tá? É tempo suficiente para adoção, né, para maturação, superar as emoções, né, superar as hypes e os pânicos, tá? Então, pelo menos 3 anos. Idealmente, né, o seu investimento em cripto tem que ser aquele que você está visando para aposentadoria, né, que você não vai utilizar os próximos 5, 10 anos, que aí você vai ter bastante espaço, né? Você vai dar bastante tempo para essa tecnologia se maturar, mas não menos que 3, tá? Perfeito. Samir, obrigada mais uma vez por participar aqui com a gente. É sempre um prazer falar desse assunto com você. Nos encontraremos em breve. Obrigado, Renato. Um prazer estar aqui com vocês e contem conosco sempre. Muito bom. Boa semana para você e para todo mundo que está acompanhando esse episódio, esse início de semana aqui no Investidor em Foco. Obrigada pela companhia e nos encontraremos novamente na quinta-feira, porque tem episódio de quinta por aqui, certo? Esperamos vocês. Até lá!